Vamos para as informações. É o seguinte, pessoal. Só uma resposta aqui, porque eu perguntei a uma pessoa do Flamengo se tinha novidade sobre Hugo Souza. Lembrando que o Hugo Souza está emprestado ao Corinthians, titular absoluto, valorizado no mercado da bola, Grupo City de olho nele, e o Corinthians tem até o dia 30, ou seja, 9 dias para exercer a opção de compra. Até o momento, nenhuma novidade, o jogador continua sendo atleta do Flamengo, emprestado ao Corinthians. Outro assunto que eu quero abordar aqui é a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Que entrevista coletiva sensacional. Vários pontos abordados, rápida, mas ele em nenhum momento foge das perguntas, pelo contrário. Elogiando a garotada, elogiando o Matheus Gonçalves, explicou por que não começou com o Matheus Gonçalves, já pensando na estratégia durante o jogo, por conta das características do jogador. Elogiou o Guilherme, que a gente já vai falar sobre ele, falou dos treinos desses dois jogadores, por que esses dois jogadores ganharam oportunidade, e nessa resposta, obviamente ele não cita o Lohan em momento algum, mas eu entendi que jogadores jovens que não vêm tendo oportunidade, é que não estão indo muito bem na atividade. O Lohan é um deles, um jogador que eu sempre me questiono por que parou de ter oportunidade, e pela resposta do Felipe Luiz dá a entender que o Lohan não vem treinando bem. Eu digo dá a entender porque eu seria leviano em dizer que o Lohan não está treinando bem, por isso ele não recebe oportunidade. Seria leviano da minha parte. Eu não posso dizer isso, eu não estou acompanhando todos os dias. Embora eu ouça de uma fonte ou outra como é que foi um treino ou outro, mas todo santo dia eu dizer como foi o treino, não tem como eu dizer que o Lohan vem treinando mal. Mas na resposta dele, dá a entender que outros jogadores não estão tendo oportunidades por conta do treinamento. Inclusive, repito, Felipe Luiz, a forma como ele fala, ele entende muito de Flamengo. Cada resposta dele, eu tenho certeza absoluta que ele será um baita treinador. Se vai ter sucesso no Flamengo ou não, a gente não sabe, só o tempo dirá. Mas é um profissional que tem muito potencial. Ele disse que dá treino, grava os treinos, chega em casa, revê os treinos para ver o que precisa melhorar. Então, é um profissional que tem muito futuro. Então, parabéns ao Felipe Luiz, e ele entende muito de Flamengo. Isso é importante. Um jogador que foi titular, perdão, galera, e jogou muito bem, foi o Pulgar. E uma curiosidade, ele foi o jogador que mais percorreu com a camisa do Flamengo em campo. Mais de 11 quilômetros que ele percorreu, tá? 11 quilômetros, isso é muita coisa, gente. E ele chegou a uma velocidade de 32,2 quilômetros por hora. Ele deu 11 sprints. Sprint é aquela corrida rápida, o tiro, né? Então, são números que chamaram a atenção da comissão técnica. Eu apurei essa curiosidade, estou trazendo aqui para vocês. Por quê? Foi um jogador que jogou na base de sacrifício, sentindo dores, não se apresentou à seleção chilena por conta dessas dores musculares. Então, é um jogador que a gente precisa valorizar. Inclusive, a diretoria do Flamengo perdeu uma ótima oportunidade de renovar o contrato dele durante essa temporada. Ficaram deixando para depois. E esse abacaxi, quem vai descascar será a próxima gestão. E eu digo abacaxi para descascar, por quê? Porque é um jogador que tem um contrato curto, até dezembro de 2025. Se o Flamengo não abrir o olho, vai perder esse jogador que está valorizado de graça. Um jogador titular. Se preocuparam tanto com o Gabigol e esqueceram um jogador que é extremamente importante, valorizado no mercado europeu, inclusive, que é o Eric Pulgar. Jogador importante. O Flamengo deixou de stand-by, botou na gaveta, são termos utilizados por fonte dessa negociação, e agora a próxima gestão vai descascar esse abacaxi, porque para renovar o contrato desse jogador vai ser muito difícil. O Flamengo vai ter que gastar um dinheiro pesado. Poderia ter renovado no começo da temporada, mas ficaram deixando para depois. Tá aí. Agora, a ver em 2025 o que vai acontecer. E por falar na vitória do Cuiabá, Guilherme foi o jogador que estreou, meia do Sub-20, tem 18 anos, estreou no time profissional e estreou marcando gol. Mostrou que tem estrela. Óbvio, competência também, porque ele não estava ali por acaso, é leitura de jogo. Então, mas quem é Guilherme? Muita gente me perguntou isso hoje nas ruas, da onde surgiu o Guilherme? E eu pedi ajuda ao Caio Silva, lá do perfil Flabase, inclusive abraço, Caio, tamo junto. O garoto entende muito de futebol de base. Eu gosto de acompanhar bastante, mas
Não é nenhum demérito dizer que tem alguém especialista no assunto, que entende mais do que eu de cada jogador da categoria de base. E esse cara é o Caio Silva. E ele me explicou o seguinte, que o Guilherme chegou ao Flamengo em março de 2021, após passar um período na base do Azuris, lá do Paraná. Chegou para reforçar a equipe sub-15 na época, porém chegou para atuar como segundo volante. Essa posição de meio atacante ele foi aprimorando já no Flamengo. Felipe Luiz foi o maior entusiasta nele para atuar nessa posição, tanto que na lista de preferência ele escolheu o Guilherme, passando na frente do próprio Lohan, que já atuou ali na época do Tite, no período da Copa América. E o contrato dele com o Flamengo, pelo que apurei, vai até 2026, com uma multa rescisória avaliada em 80 milhões de euros. Ou seja, uma multa alta, dificilmente um clube vai chegar e vai pagar isso aqui pelo Guilherme. Mas o Flamengo está protegido, digamos assim, porque eu já vejo muito torcedor preocupado. Guilherme vai sair do Flamengo, está se destacando, alguém vai chegar, vai pagar a multa. Não é assim, gente, calma, fica tranquilo que não é assim desse jeito. Até porque, não é porque o Guilherme fez um gol no time profissional que pronto, agora é o novo Zico. Não, pelo contrário. Inclusive, é um garoto, pelo que eu soube nos bastidores, que assim, cara, é um cara super profissional, preocupado com alimentação, com hora de sono, treinamento, fazer recuperação em casa. Então é um garoto que tem um futuro bom pela frente e ele se espelha muito em Arrascaeta dentro de campo. Ele olha o Arrascaeta como uma espécie de referência, um ídolo para ele. Bacana demais. Boa sorte ao Guilherme. Para finalizar nosso vídeo, Marcos Braz quebrou o silêncio sobre Gabigol em uma entrevista ao GL e disse que apenas comunicou o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz não participou. Abre aspas. Eu comuniquei o Felipe Luiz. Claro que a gente sempre tem uma boa conversa, tem uma excelente relação com ele. Mas, para deixar claro, o Felipe Luiz foi comunicado, ou seja, não participou nada. Então, eu acredito que com o Felipe Luiz, o Gabigol não fez nada. Embora o Marcos Braz alegue, até mesmo nessa entrevista aí, que foi um fato ou outro no vestiário que fez a diretoria tomar essa decisão de afastar o Gabigol. O Marcos Braz disse que espera que o Gabigol faça um jogo de despedida, pode ser contra o Internacional, até mesmo contra o Vitória, que são os dois jogos que o Flamengo ainda tem no Maracanã, um dia 1º e o outro no dia 8 de dezembro. E outra declaração que ele deu aqui: a gente não precisa externar nem qualificar o episódio. O que posso falar é que a gente está há 6 anos na vice-presidente de futebol e sempre administrando não só situações do Gabriel, mas de outros jogadores também. A gente sempre fez com a mesma métrica. Quando a gente acha que o clube deveria se posicionar, a gente chegou e sempre fez isso de maneira pontual. São declarações do Marcos Braz. Eu tinha esperança de ajustar, sabia como era complexo, sabia o que as partes deveriam ceder. Isso não foi possível, mas eu fiquei no meio desse processo tentando equacionar esse problema. Sobre a renovação de contrato, a gente sabe que o Gabigol não vai renovar, tá? Para aquele que ainda acredita nisso, não vai. O Gabigol já decidiu que vai sair. Então, são os últimos dias de Gabigol com a camisa do Flamengo. Muito bem. Vamos só mostrar a última. Teve uma outra sonora do Hulk, que ele já tinha até falado em outros jogos, eu acho. Cadê? Tem essa sonora do Hulk aí? É um bom personagem. Cadê? Chega aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer. Fecharam o mall sentando aí, as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Ô, Fogão, não pode cair na pilha dele. Ele faz sempre isso. Foi o que você falou, não sabe brincar, não desce pro play. Ele faz sempre isso. Olha aí, ó, com gols de 2 meninos do Ninho, o Flamengo venceu o Cuiabá fora de casa pelo Brasileirão e foi uma coisa heróica, hein, Vene Casagrande? Foi mesmo. Rodou. O Flamengo começou colocando pressão. Wesley mandou essa bola com perigo. O Cuiabá respondeu com Derek e o Michael tentou de cabeça. O camisa 43 de novo chegou perto. O rubro-negro tinha oportunidades, mas nada de acertar o gol. Ayrton Lucas também arriscou. E o Wesley outra vez fez o goleiro do Cuiabá se esticar todo. Primeiro tempo sem gols, mas aí na segunda etapa, Derek é mais rápido que Fabrício Bruno e abre o placar para os donos da casa. Mas aí é a vez da defesa do Cuiabá se enrolar e ficou para um jovem fazer sua estreia com o pé direito. Guilherme, que tinha acabado de entrar, manda para o fundo da rede e deixa tudo igual. E aí é o Cuiabá que aproveita com Pita, que tinha entrado há pouco, ganha de Léo Pereira e vira o jogo. Mas o lance é anulado por impedimento. O Flamengo continua tentando, mas a noite era da garotada.
E desta vez foi Matheus Gonçalves que recebe de Michael e vira a partida já no finalzinho. 2-1 Flamengo com boa atuação da garotada. E a gente estava comentando isso anteontem aqui, até o Pedrosa falou, Vene Casagrande, como nesse momento, tendo esse treinador que é o Felipe Luiz, que é um cara que super conhece a base, e esse é um ponto importante para você fazer essa transição no momento certo, né? Para você botar o garoto na hora certa e às vezes não comprometer até o futuro desse menino botando numa hora errada. E aí você vê um Flamengo leve. Você sentiu isso no Flamengo? Assim, com uma irregularidade, às vezes, dentro da partida, mas com uma leveza de menino. Uma coisa meio muito corajosa, sabe? Você sentiu isso? Senti isso, mas eu senti também um time do Flamengo com muita raça e vontade, independentemente de como vai ser esse clima aí de fim de temporada. A torcida do Flamengo estava com certo receio de como seria o time do Flamengo dentro de campo após o título da Copa do Brasil, se seria modo férias, se os jogadores iriam se portar ou não com esses jogos que restam no Campeonato Brasileiro, e eu tô vendo que os jogadores estão se portando demais. Inclusive, o Felipe Luiz comentou isso na entrevista coletiva dele ontem, que ele conversou com os jogadores, pedindo para os jogadores não relaxarem, e ele está vendo os jogadores muito empenhados, tanto no treinamento quanto também nos jogos, e a gente pôde ver isso ontem. O time do Flamengo brigando até o fim por conta de uma vitória, independentemente se vale ou não algo para o Flamengo, e eles brigaram até o fim. E a gente tem que mencionar que tem o dedo do Felipe Luiz nessa vitória. São dois jogadores que o Felipe Luiz botou no segundo tempo e os dois jogadores fizeram os gols, tanto o Guilherme quanto o Matheus Gonçalves. Então são jogadores importantes. Matheus a gente já conhece aqui, a gente já elogia há muito tempo, é um jogador que não sente pressão, tem personalidade. E para mim ontem eu até, conversando comigo mesmo em casa, falei, pô, Felipe Luiz errou em não colocar o Matheus Gonçalves logo no começo do jogo como titular. Mas aí a gente pôde ver que durante o jogo, por isso que o Felipe Luiz é o treinador e eu sou comentarista. Que ele entendeu o jogo. Por que ele botou o Matheus Gonçalves como reserva? Porque ele sabia que no segundo tempo ia precisar das características dele. E o Guilherme, um jogador que mostrou que tem estrela, entrou, fez sua estreia no time profissional, um jogador que é tratado como joia nas categorias de base, tem 18 anos, se destaca bastante. Ele olha o Arrascaeta como se fosse um ídolo, um exemplo que ele quer seguir. É um jogador que o Flamengo vem lapidando há muito tempo. Então, parabéns ao Felipe Luiz e parabéns aos jogadores que se empenharam pela vitória até o minuto final e conseguiram aos 47 do segundo tempo. E a gente, Pedrosa, você mesmo falou muito isso, o que eu falei na abertura, sobre esse momento ser um momento em que ninguém vai achar que o Flamengo vai entregar nada, até porque a gente explicou por aqui, quanto mais você está nas partes mais de cima da tabela, você vai ganhando 5 milhões. Então, obviamente, o Flamengo vai buscar até o final estar bem posicionado na competição. E aí você chega um momento que você não tem aquela pressão de estar buscando alguma coisa, uma vaga, um título, e isso dá uma valorizada na minutagem dos garotos, hein? E aí olha pro banco da área técnica e vê um cara que eles super confiam, que é o Felipe Luiz, que esteve com eles ali na base, que foi campeão mundial nesse ano na categoria sub-20. Fica muito favorável pro Flamengo, claro, né? Quantos desfalques, Vene, que o Flamengo teve 13. Ontem? É muita coisa, gente. É mais que um time titular. E o Flamengo jogou bem ontem, tá? No primeiro tempo, eu acho que o Flamengo já poderia ter a vantagem no placar se o Michel tivesse chutado um pouquinho mais. Ele acabou enfirulando ali em alguns momentos, em outros ele errou. O Flamengo fez um jogo no primeiro tempo bem superior ao do Cuiabá. Acho que o Wesley tá jogando muita bola, é impressionante a liberdade que o Felipe Luiz tem dado pra ele. Em muitos momentos ele jogando por dentro, inclusive, como meia-direita praticamente, recebendo essa bola de costas, batendo muito firme. O próprio Bruno Henrique também, pra mim, fez uma boa partida de movimentação. Se for pra destacar alguma coisa negativa do Flamengo, eu destacaria a dupla de zaga. Eu acho que o Fabrício Bruno foi mal no lance do Derek Lacerda. Tanto quanto ele tinha ido mal no jogo contra o Internacional, foi a mesma bola, o mesmo lance, e ele acaba perdendo na corrida. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, mas ontem ele não fez uma boa partida, e o Léo Pereira também não. O Flamengo ficou muito vulnerável com esses dois jogadores, inclusive se não fosse o impedimento, o Isidro Pita teria feito outro gol em cima de uma falha do Léo Pereira. Então, assim, eu acho que se for para destacar algo negativo, são esses dois atletas que não conseguiram dar o suporte. Agora, no segundo tempo, Matheus Gonçalves, o próprio Guilherme entrou muito bem. Gosto do Everton Araújo, o Pulgar fez uma boa partida ontem também. O Flamengo é um time que tem um volume, que tem uma qualidade ali. E como a gente cita aqui, o Vene também traz isso, que não interessa quem estiver jogando. O que interessa é a forma como a gente joga. E o Flamengo tem jogado de uma forma ofensiva, organizada, com qualquer jogador em campo.
13 desfalques, vencer contra o Cuiabá, mesmo na zona de rebaixamento, um jogo de virada, com tantos garotos aí sendo aproveitados, eu acho que foi um resultado muito positivo pro Flamengo. Inclusive, sobre garotos, eu acho que ontem na entrevista coletiva ficou muito nítido por que o Lohan não é muito utilizado. Porque ele explica o motivo de ter colocado o Guilherme, Matheus Gonçalves, sobre o treinamento. Ele elogia o treinamento desses dois jogadores, fala que o treinamento é gravado, depois ele fica em casa vendo o treinamento para poder fazer correções. E o Lohan, a gente percebe que não está recebendo oportunidade, mesmo com o Felipe Luiz, que é um jogador que acompanha muito, que é um treinador que acompanha muito sub-20. Então ali para mim ficou nítido que o Lohan não vem merecendo oportunidades no dia a dia. Quando eu falo no dia a dia, nas atividades, lembrando que nós jornalistas a gente não acompanha a atividade. Então estou me baseando muito pelo que o treinador Felipe Luiz falou na entrevista coletiva. Ele cita o Simeone também, sobre cultura de treino, né? E a questão também, a gente já percebeu muito que o Felipe, ele faz leituras durante o jogo e faz mexidas no que ele está sentindo. É o famoso jogo da froncheta, inclusive, né? O estilo ele de jogo. Esse novo Por treinador. exemplo, o treinador antigo, o Tite, tinha uma dificuldade absurda de mudar o esquema tático. Jeito, então. O Felipe Luiz não. Diante dos desfalques, ele entendeu que esse estilo de jogo, com 3 zagueiros, Alexandre fazendo a função de zagueiro, é o melhor para o Flamengo. E eu, de fato, concordo, tá? Óbvio que quando os jogadores retornarem, ele pode mudar o estilo de jogo. Só que é um treinador que, embora esteja no começo de trajetória dele, é um treinador que se adapta às adversidades. Ele faz leituras rápidas. É isso, ele faz leituras rápidas e ele se adapta a cenários. Ele tem o jeito dele de jogar e isso já está ficando bem estabelecido. Mas se ele tiver que deixar isso mais flexível por conta de um adversário, de um momento, de uma expulsão, ou seja lá o que for, ou de desfalques, ele faz isso com uma leveza. Para mim, o lance mais emblemático é na expulsão do Bruno Henrique na Copa do Brasil, verdade. Que assim, questão de segundos, o Bruno Henrique leva o cartão vermelho, ele já grita pro auxiliar dele pedindo um jogador, porque ele já sabia o que fazer. Ele faz leituras rápidas. Olha... Flamenguistas, é impossível falar de Gabigol sem lembrar das suas conquistas épicas e do impacto que ele teve no Mengão nos últimos anos. Contudo, a relação do jogador com o clube parece estar chegando ao fim com episódios que misturam polêmicas, despedidas e uma celebração merecida. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, finalmente abriu o jogo sobre o afastamento de Gabriel em 2 jogos após o título da Copa do Brasil. O dirigente relatou ter presenciado 1 ou 2 fatos no vestiário que o levaram a tomar uma atitude drástica, deixando claro que as decisões foram baseadas em episódios internos e não nas declarações públicas do atacante ou no anúncio da sua saída no final da temporada. 1 ou 2 fatos do Gabigol eu presenciei, declarou Braz, deixando no ar a gravidade dos acontecimentos, mas reforçando que a medida era necessária para ajustar a dinâmica no clube. Gabigol, por sua vez, mostrou descontentamento com a substituição no intervalo da final, uma postura que despertou críticas e levou ao afastamento. No entanto, Marcos Braz garantiu que o camisa 99 estará disponível para o próximo confronto contra o Fortaleza, enfatizando que a intenção é manter o profissionalismo e encerrar sua trajetória no Flamengo com respeito e grandeza. Mas, torcedor, a verdade é que essa relação sempre foi marcada por altos e baixos intensos, como é o próprio Flamengo. Braz revelou que, mesmo após a entrevista explosiva de Gabriel pós-título, ele ainda tinha esperança de uma reviravolta para a renovação. Contudo, o momento parecia inevitável. É hora de celebrar a história vitoriosa de Gabigol, que deixa o clube com números impressionantes: 304 jogos, 160 gols e 14 títulos conquistados, igualando lendas como Zico, Júnior, Arrascaeta e Bruno Henrique no topo dos maiores vencedores do Mengão. Agora, o Flamengo planeja uma despedida à altura para o jogador que tantas vezes decidiu jogos e deu títulos para a nação rubro-negra. Marcos Braz deixou claro que o clube quer honrar o legado de Gabigol com uma festa no Maracanã, onde ele protagonizou momentos inesquecíveis. Seja contra o Internacional ou Vitória, o importante é que a torcida possa se despedir do príncipe da nação com a grandeza que sua trajetória merece. Como bem disse Braz, o saldo dessa passagem é de uma história feliz, digna de um conto de fadas. Entretanto, nem tudo foram flores nos últimos tempos. Entre lesões, doping e polêmicas extracampo, a relação com a torcida sofreu arranhões. Ainda assim, o dirigente foi firme ao dizer que esses episódios não apagam a grandiosidade do que Gabigol fez pelo Flamengo. Segundo ele, até mesmo esses ajustes recentes são naturais em uma convivência de longa data. Essas histórias são intensas, assim como foram os títulos, reforçou.
Agora, resta à nação apoiar o time e dar adeus a um dos seus maiores ídolos. Gabigol sai do Flamengo, mas sua história permanecerá gravada nos corações rubro-negros. Afinal, é impossível esquecer as glórias que ele proporcionou, como aquela final épica da Libertadores em 2019. Por mais que a despedida seja um momento agridoce, fica o sentimento de gratidão e a expectativa de um novo ciclo para o Mengão e para Gabriel. E aí, nação, como você quer se despedir do Gabigol? Que a festa seja digna de tudo que ele representou para o Flamengo e sua torcida apaixonada.